pessoal, tudo bom? Vamos lá falar sobre as invasões francesas. Então vamos começar, tá certo? Olá, tio vai ler. A primeira riqueza do Brasil, o pau-brasil, cuja tinha obtida do tronco, cuja tinta obtida do tronco era muito valorizada na Europa, não foi explorada apenas pelos portugueses. Desde a chegada dos portugueses, outras nações, entre essas os franceses, também exploraram muitas dessas árvores. Os franceses obtinham as árvores e outros produtos tropicais por meio da negociação com os indígenas, que os trocavam por presentes trazidos pelos franceses. Dessa forma, os franceses passaram a identificar os melhores locais do litoral brasileiro para realizar tais trocas. Essa prática levou os portugueses a procurarem estabelecer pontos de fiscalização ao longo de todo o litoral. Os franceses estavam tão à vontade em nossas terras que em 1555, comandada pelo vice-almirante Nicolas Duran de Villagagnon, ocorreu na região do Rio de Janeiro a primeira invasão francesa no Brasil. Com essa invasão, os franceses queriam fundar a França Antártica, uma colônia francesa que serviria de base para os negócios e como asilo para as pessoas que estavam sendo perseguidas na França, como os protestantes calvinistas, certo? Como mantinham relações amigáveis com os indígenas, os franceses foram ajudados por eles para se estabelecerem na ilha de Sergipe, atual ilha de Villagnon, e fundarem o Forte de Coligny. O apoio de várias tribos indígenas aos franceses foi fundamental na luta contra os portugueses na Confederação dos Tamoios. No período em que o governador-geral era Duarte da Costa, não houve muitas ações dos portugueses para expulsar os franceses das nossas terras. Quando Mendes Sá tornou-se governador-geral, adotaram-se medidas para expulsar os franceses. Estas foram as seguintes: solicitou ajuda à metrópole de Portugal, mandou os padres jesuítas Anchieta e Nóbrega para conversarem com os índios, conseguindo estabelecer com eles o Tratado de Paz de Iperoig. Esse tratado pôs fim à Confederação dos Tamoios. Com essas medidas, os franceses foram derrotados por Mendes Sá e saíram da Baía de Guanabara em 1567, certo? Então vocês verem, né, que os portugueses, lembra que o tio falou que eles queriam escravizar os indígenas, né? E já os franceses, quando chegaram aqui, eles fizeram o contrário, eles fizeram o quê? Amizade com os indígenas, né? Davam presentes para eles em troca do pau-brasil. E os indígenas fizeram o quê? Começaram a defendê-los, né? Então, foi quando Mendes Sá mandou os jesuítas, né, que eram padres que catequizavam os índios, porque os índios não eram católicos, né? Eles tinham sua religião e eles mandaram esses padres para poder catequizar, né, converter eles ao catolicismo, ao cristianismo. E esses padres eram amigos dos índios, ao contrário dos portugueses que queriam escravizar, né? Então foi aí que eles conseguiram o apoio dos índios e expulsaram os franceses, né, a primeira vez. Só que teve uma segunda invasão francesa. Vamos lá. Os franceses voltaram às nossas terras em 1612, só que dessa vez na região do Maranhão. Era a segunda invasão francesa no Brasil. Com essa nova invasão, os franceses queriam fundar a França Equinocial. Os franceses ainda mantinham o desejo de fundar uma colônia que serviria de base para os negócios e como asilos para os protestantes calvinistas. A chegada dos franceses ao Maranhão foi comandada por Daniel de Latouche, senhor de La Ravardieres. Esta expedição tentou entrar em contato com os indígenas e construiu o Forte de São Luís, nome dado em homenagem ao rei da França, Luís IX. A segunda invasão francesa durou menos que a primeira, apenas 3 anos, de 1612 a 1615. Em 1615, ocorreu a expulsão dos franceses do Maranhão, que foi comandada por Jerônimo de Albuquerque e Alexandre de Moura. Depois dessas invasões, Portugal procurou povoar de forma mais efetiva a região norte do Brasil para ter melhor condição de defender aquela localidade. Eu quero que vocês façam o dever da página 41, 42 e 43 do livro, certo? Vão lá, leiam o assunto, certo? É um assunto pequeno e a gente lendo, a gente consegue entender melhor do que só ouvir, certo? Então é um dever para vocês lerem o assunto, viu?
tomara que vocês tenham gostado da aula, que tenham aprendido alguma coisa, viu? E quem sentiu, tiver dúvida, qualquer coisa, pergunta ao tio que o tio responde, viu? Até a próxima aula.